2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Está falando aqui no título, né? Está falando exortação à constância. Lembrando os irmãos, constância. O que é constância? Só para lembrar, claro que os irmãos sabem. É qualidade dada àquele que não falta a um compromisso. Vamos ler. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo, Messias. E o que de mim, entre muitos testemunhos ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Tu, pois, sofres aflições como um bom soldado do Messias. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considero que digo, e o Messias, nosso Salvador, o nosso Pai, te dê entendimento em tudo. Ó Criador dos céus e da terra, que o teu nome apareça, porque és número 1, está em primeiro lugar na nossa vida, e o teu Filho está à tua destra, à tua mão direita. Ele também, ó Pai, ele está em nossas vidas também, porque és o fruto fiel que nos concedeu para nos salvar, para nos resgatar desse mundo perdido, das garras do nosso adversário, rasgando então, ó Pai, com sua morte um cheque branco que estava nas mãos dele, do nosso adversário. Obrigado, ó Pai, por tudo, que assim seja. Paulo fala, se não formos, o que, irmão? Um soldado legítimo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo, o Messias, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-os a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outro, ou seja, que sejam entendidos na palavra. O apóstolo Paulo fala que a Timóteo, olha, confia a homens que te ajudem para que eles sejam entendidos na palavra. Tu, pois, que sofres aflições como bom soldado do Messias, nós que sofremos aflições como bons soldados do nosso Salvador, nosso Messias, nós não podemos, irmãos, desanimar. E ele fala, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Aqui no verso 4 ele fala, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Ou seja, Paulo aqui está falando, os soldados que se alistam no exército do Messias não pode se embaraçar com as coisas dessa vida, com as coisas de baixo, essas coisas que o mundo oferece, não pode. E ele continua, e se alguém também milita, não é coroado se não militar o que? Legitimamente. Então ele fala, se não formos um soldado legítimo, se não nos alistar legitimamente para o nosso Salvador, não é coroado, senão que for um soldado legítimo. Por isso que eu falo, não podemos ser um soldado fraco, não podemos ser um soldado covarde, ser um soldado legítimo. Paulo fala aqui, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Mas que fruto que Paulo está falando, irmão? O fruto é o galardão, o maná escondido, é claro, e a nossa coroa incorruptível que nós vamos receber. É isso que ele fala aqui no verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o nosso Salvador e o nosso Criador te dê entendimento em tudo. Ao mesmo tempo que ele exorta, ele também o que? Está dando ânimos a todos. Aqui, ele está dando ânimo a todos.
ele fala que, olha, considero que digo que o nosso Pai, o nosso Salvador também te dê entendimento em tudo. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra do nosso Pai não está presa, ou seja, ele preso, mas a palavra não, por causa das cartas, através das cartas eles enviavam e ele falava, e as mulheres, soldados também, guerreiras, levavam as cartas, transportavam para que todos pudessem ler. Portanto, tudo sofre por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo, o nosso Salvador, com glória eterna. E a palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Sofreremos aqui na terra, mortificamos-nos corpo, para que o que? Viveremos com Ele. Se sofremos também com Ele, reinaremos. Se negarmos, também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece o que? Fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. É claro, irmãos, o nosso Salvador, Ele é fiel, sim. Claro que é fiel conosco. Sofrer, mesmo sofrendo, irmão, Ele continuou, sofre do temor, continua na luta. O apóstolo fala que sofre, mas continua na luta. É como ele tivesse, irmão, falando assim para nós. Irmãos, eu vou ler ainda aqui no verso 19, ao que o apóstolo Paulo fala assim, aqui. Todavia, o fundamento do nosso Pai fica firme, tendo este selo. O nosso Salvador conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do nosso Salvador aparta-se da iniquidade, ou seja, pecado sobre pecado. E aí, o que vamos pensar, irmão? Isso é para quem, irmãos? Ele está falando para quem? O ímpio? Para nós, irmão. E não fingirmos que não estamos sabendo de nada. Então, Paulo está falando, irmãos, aqui no verso 20, olha, uma grande casa não somente é vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. Continua falando para nós, irmão. O apóstolo Paulo continua falando para nós. Aonde tem vaso de honra e vaso de desonra? Na casa, no átrio. Tem alguns que estão preparados e outros não, e desonra. Mas para esse, nós temos que orar por eles, para que eles voltem e honram a casa do nosso Criador e seja um vaso de honra. Precisamos, irmãos, então, com essa exortação aqui do apóstolo Paulo, precisamos ser o que, irmão? Soldados fiéis, soldado legítimo. Não podemos baixar a cabeça para problema. Não podemos baixar a cabeça às dificuldades dessa vida e não nos entregar, porque ele fala, se alguém também milita, não é coroado, senão que for um soldado legítimo. Ele nos deixou uma mensagem aqui muito importante, no verso 4, ele fala, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Então ele fala, olha, cuidado, os que se alistaram para a guerra, se alistou, se alguém se alistou, também milita. Ou seja, não é coroado se não se alistar o que? Legitimamente. Se você se alistar, se você se alistar no exército do Messias, da boca para fora, ou seja, nós podemos entender como. Muitas das vezes nós falamos assim, eu sou cristão, eu me batizei, eu aceitei o Messias, mas da boca para fora não resolve. Tem que ser um soldado legítimo. Me alistei, aceitei o Messias, me batizei, vou afrontar as lutas dessa vida, vou ser um soldado legítimo. Vou lutar contra as hostes do nosso adversário. Vou lutar contra a segunda voz. Vou lutar contra esse corpo corruptível.
tudo tem que ser assim, se formos um soldado legítimo. Se não formos, vamos ser um soldado fraco, um soldado covarde. E quando vier dificuldade, nós vamos voltar para trás. É o que acontece com muito, irmão. Soldado que se alista, soldados que falam que se alistou no exército do Messias, mas ele não está preparado, não se alistou legitimamente. Se batizou, aceitou, segue a palavra, vai para o ato, mas na hora da guerra, na hora da luta, porque não se alistou legitimamente. Que o nosso Criador e o nosso Salvador possa ajudar a todos os soldados que se alistaram a ser fiéis ao nosso Salvador, porque Ele é o nosso general. Ó Criador dos céus e da terra, precisamos ser um soldado legítimo, um soldado fiel, soldado forte. Não podemos ser soldado fraco, ó Pai. Mas para sermos soldado forte, temos que depender, precisamos de Ti, porque és a nossa rocha, és o nosso Criador e o Teu Filho, nosso Salvador. Ele intercede por nós, porque Ele é o nosso general. A glória e honra seja dada a Ele, e ao nosso Criador seja dado a adoração, a glória. Oh, glória, ó Pai. Que assim seja, Pai. Continua conosco.